Bom, pessoal, nessa aula, eu já entrando um pouco mais no impacto ambiental, eu gostaria de continuar falando sobre alguns conceitos, né, como o programa de etiquetagem brasileiro, ciclo de vida, né, em si, né, do veículo, e o quanto que isso importa e ajuda a gente a ter uma visão mais macro dessas tecnologias, o que é sustentável e não é sustentável. Enfim, nosso curso, né, tenta responder, tenta dar autonomia às pessoas que querem avaliar ou viver de uma forma mais sustentável, seja ela no transporte público, seja ela no dia a dia, fazendo opções pelo que é mais sustentável de fato. Então, uma das metodologias que mede a sustentabilidade de forma abrangente, de forma macro, é a análise de ciclo de vida de um produto. E o que seria isso, né? A análise de ciclo de vida, né, é uma metodologia que avalia os impactos ambientais de um produto, processo ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isso significa considerar todas as etapas, desde a extração da matéria-prima, passando pela produção, transporte, uso até o descarte final ou reciclagem. Então, nada mais é do que desenhar todo o processo do início ao fim. Esse, então, é o objetivo da análise de ciclo de vida, porque eu tenho a parte da manufatura, eu tenho a parte da matéria-prima, eu tenho a parte que a natureza contribui, eu tenho os materiais comprados, o combustível utilizado nesse processo, o transporte logístico gasto para transportar esses produtos ou esses serviços ao término, o uso desse equipamento, desse produto, desse serviço, e depois, ao final, o que impacta o ambiente ao eu descartar na natureza ou fazer o descarte correto num centro de reciclagem. Então, essa forma macro interligada, né, damos o nome de análise de ciclo de vida, mas isso daí, análise de ciclo de vida é tema de outro curso, um curso de pós-graduação. Até aí não viso, não é o nosso intuito em uma aula, né, tentar explicar esse conceito complexo ao todo, mas apenas mostrar que existe essa metodologia e é uma forma que encontramos de quantificar o quanto é sustentável algo ou não. Então, assim, a priori, superficialmente, as etapas de uma análise de ciclo de vida, né, ela segue a norma ISO 14040, né, que é a definição do objetivo e escopo, a análise de inventário do ciclo de vida, a avaliação do impacto do ciclo de vida, a interpretação e aquele conceito que, conforme eu mencionei na aula anterior, que é do berço ao tanque, do tanque às rodas, né? Também pode ser traduzido do inglês do berço ao túmulo, do berço ao portão, do portão ao portão, né? Ou do berço ao portão. Gate to gate, crate to gate ou crate to grave. Portanto, né? Então, a análise do ciclo de vida é uma metodologia que avalia impactos ambientais de um produto, processo ao longo de todas as etapas de sua existência, desde a extração de matéria-prima até o descarte final. O termo produto na análise de ciclo de vida refere-se ao bem ou serviço que está sendo analisado. Inclui todas as etapas da produção, uso e descarte, considerando seus impactos ambientais. É bom, né, frisar que quanto mais preciso for o desenho desse processo, quanto mais investigarmos os insumos que está sendo utilizado, mais preciso vai ser dizer se é de fato sustentável ou não. Então, o processo de análise de ciclo de vida engloba as atividades e transformações que ocorrem durante o ciclo de vida do produto, como fabricação, transporte e reciclagem. Cada processo contribui para o impacto ambiental total. O impacto ambiental refere-se às consequências negativas ou positivas que um determinado produto ou processo tem sobre o meio ambiente, como emissões de carbono, consumo de água e geração de resíduos.
pegada ecológica. A gente escuta bastante esse termo. Ele nada mais é do que um indicador que mede a demanda humana sobre os ecossistemas, comparando o consumo de recursos naturais com a capacidade do planeta de regenerá-los. Ou seja, aquilo que a gente conversou na aula passada. Enquanto esse item não for reposto um tempo hábil ao longo da minha vida, ele não é um recurso natural, renovável. Ele é uma fonte esgotável, porque significa que eu não vou deixar a quantidade desse material que eu usei para gerações futuras. Enquanto, em contrapartida, aquele que eu consigo repor, né, no tempo médio de uma vida de uma pessoa, esse bem, esse recurso é considerado renovável. Então, pessoal, a análise de ciclo de vida é uma ferramenta essencial para entender e mitigar os impactos ambientais de produtos e processos. Seus termos fundamentais são produto, processo, impacto ambiental, pegada ecológica, são cruciais para uma avaliação completa. O diesel e o veículo elétrico se estima, né, se migrarmos, né, do motor a diesel para um veículo elétrico, vai reduzir, né, um consumo de diesel de 10 a 15%, no caso de ele for híbrido, além da menor emissão de gases poluentes, que pode chegar até 20%. A carga, né, nesse veículo tracionado por um sistema elétrico é gerada pelo motor a diesel, e a frenagem do caminhão regenera o calor desperdiçado, né, através do atrito, regenera essas baterias. Existem algumas empresas que já estão investindo nessa tecnologia e também algumas adaptações que muitas vezes não ficam legais, outras vezes são boas ideias, né? Então, o veículo híbrido ele une essas duas tecnologias de modo a resgatar o que aquela tem de melhor a oferecer. Algumas construções, né, otimizam, né, esses processos quando fazemos a análise de ciclo de vida, como selecionar materiais que agridem menos o meio ambiente, movimentações dos materiais o mínimo possível para não desperdiçar combustível com transporte, o próprio sistema de fornecimento de energia aonde é produzido esses produtos é importante. Tudo isso engloba o análise de ciclo de vida e pode dizer de fato, no final das contas, como se fosse uma contabilidade, o quanto que essa empresa é sustentável ou não, os produtos deles são sustentáveis ou não. É uma forma detalhada de a gente poder optar, por exemplo, por empresas que investem em impactar menos o ambiente. Não basta você ter apenas um produto sustentável, mas o seu processo ser insustentável. E as duas coisas têm que estar juntas. Existem alguns componentes, né, que utilizam energias não renováveis, como geradores, a própria iluminação ou máquinas que estão no processo que impactam essa produção e precisam ser condensados no indicador final e através, claro, para a população. Então, essa foi a aula, né, que eu quis abordar um pouco mais sobre o análise de ciclo de vida, de modo bem superficial. Como eu disse, esse é um tema para um estudo muito maior, existem inúmeros conceitos por detrás disso, apenas para a gente ter uma visão mais macro e separar o processo produtivo do uso e do descarte. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.